Queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 20. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Palavra que Deus tem muito comigo. Quero compartilhar com você. Até porque a palavra primeiro fala com a gente. Matiahu, capítulo 20. Queria que você pegasse uma caneta, um marca-texto. Começasse a marcar sua Bíblia. E isso faz com que sua Bíblia fique... E além de tudo, você aprende, né? Uma parte do seu cérebro decora as informações do texto dessa forma. Quem encontrou, diga glória a Deus. Um fator importante, só para mencionar, o livro de Mateus não seria o livro primeiro aqui da Bíblia. Quem sabe qual livro seria pela ordem? Marcos. O Testamento é Marcos. O Velho Testamento seria Jó e Gênesis. Mas no Novo Testamento, a ordem seria Marcos, aí depois Mateus, porque Marcos é primeiro. Jó é o livro mais antigo do Velho Testamento, mais antigo da Bíblia. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 20, versículo 1. Vamos lendo, vamos aprender alguma coisa com esse texto aqui. O texto diz o seguinte: porque o reino dos céus, qual reino que é? Dos céus. Então não é qualquer reino. É o reino estabelecido por Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Fala comigo assim: o que for justo. O que for justo. Eles foram. Aceitou o convite, né? Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então, saiu meio-dia, voltou de novo. Depois, por volta de 3 horas da tarde, saiu outra vez novamente. Tá? E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelo último, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu qual porcentagem? 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Fala comigo assim: pensaram. Exatamente. Receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram o quê, queridos? Murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, e suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono das terras disse a um deles: amigo, perceba que tem um parênteses aí, né? Aspasinhas aí. Amigo, não estou sendo injusto. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com o que, queridos? Com inveja, porque eu sou bom. Assim, essa ordem, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Parábola de Jesus. Esse texto é um texto maravilhoso, riquíssimo, e vale a pena a gente observar e aprender alguns. Primeiro detalhe importante aqui, só para você saber e não ficar perdido. Existe uma parábola sendo contada. A parábola é como se fosse um conto, para que as pessoas pudessem aplicar, entender a aplicação do texto. Então, Jesus vai contar uma parábola dizendo que
Tinha um trabalhador, dono de terras, dono de vinho. E ele tinha pessoas que administravam aquelas terras. Até que um dia esse dono da terra resolve sair pela manhã e contratar pessoas para trabalhar na vinha. Então ele sai de manhã cedo, pega uma turma que está à toa e fala: vem trabalhar comigo. Essa turma então aceita pelo pagamento. Feito? Denário. Esse dono da terra, que não estava na condição de administrar, ele deixou alguém administrando. Ele vai por volta de meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, e chama pessoas para poderem trabalhar na obra que era dele. E as pessoas então aceitam o convite e vão então trabalhar na obra desse dono da vinha. Qual tipo de serviço? Vários tipos de serviço. Uma plantação de vinha precisa de regar, precisa de podar, precisa de varrer. Ele não diz qual que era a função certa a ser feita. O X da questão é: vem, aceita o convite, eu te pago a sua parte. Perfeito até aqui? Claro. O que acontece é que alguns que chegaram na parte da manhã trabalharam mais do que os outros que estavam ali e chegaram mais tarde. Talvez pegou a parte mais sofrida do calor do sol na parte da manhã. Talvez não conseguiu comer como os outros ou tomar café como os outros. O fato é que o Senhor da obra tinha feito um combinado com eles o seguinte: eu chamo vocês e eu pago vocês um denário para fazer o serviço aqui. Perfeito. O texto vai dizer aqui pela parábola que chegou uma turma por volta de umas 4h50, o horário de pico de um pedreiro é até 5 horas da tarde, né? Chegou uma turma 4h50, 4h30. E essas pessoas chegaram por convite do dono da obra. E aquele que estava administrando a obra, estava no controle da administração, falou o seguinte: olha, você recebe esses outros que chegaram aí, e aí quando for receber o pagamento ou pagar esse pessoal, eu quero que você faça, reúna todo mundo, e eu vou fazer algo diferente que não foi feito. Eu vou começar a pagar, não foi aquele que chegou cedo. Eu vou começar então a pagar as contas daquele que chegou um pouco mais tarde. Então, uns trabalharam o período todo da parte da manhã e da tarde, okay? E outros trabalharam só uns 10 minutos, 15 minutos. E o dono da terra falou o seguinte: olha, paga esse aqui um denário, paga esse outro um denário, paga esse que chegou aqui 4h50 um denário, paga esse que chegou meio-dia um denário. Foi pagando de forma igualitária todo mundo. Até porque os que estavam mais tempo na terra, trabalhando lá, ficaram contrariados. Na verdade, eles pensaram o seguinte: se está pagando um denário para eles, chegou agora, quando chegar a minha vez de receber a minha recompensa, vai ser o dobro ou o triplo. Para a insatisfação ou tristeza deles, não foi o que aconteceu. Todos que estavam ali receberam o denário. Automaticamente o texto fala, que é o que acontece muito com a gente, quando nós não entendemos o trabalho de Deus. O texto diz no versículo 11, que eles começaram a quê? A murmurar. Murmuração não é um ato de você chegar e ser claro. A murmuração não está alicerçado um sentimento de você chegar e falar assim: olha, eu acredito que você precisava fazer assim, assim comigo. Na murmuração é aquele trem que você fica calado, mas fica remoendo por dentro. Quem está me entendendo? É aquele negócio que você não coloca para fora, não se posiciona, mas fica ruminando no seu coração e te matando. E aí o dono da seara, o chefe, percebeu a insatisfação no coração e no visual, na voz, no jeito, daqueles que chegaram na parte da manhã. E ele então resolve perguntar e consultar: ué, por que vocês estão contrariados? Os que chegaram mais cedo começam a querer expressar da seguinte forma: uai, nós chegamos muito mais cedo aqui, pegamos no arado, pegamos sol quente, e o senhor vai pagar todo mundo de forma igual? Aí o dono da terra fala com ele o seguinte: pessoal, vamos lá. Qual foi o combinado que eu fiz? Pagar um denário. O combinado que eu fiz com você, eu estou honrando o combinado? E se você olhar para o texto aqui, no grego, na verdade, a fala do dono da terra é meio que irônica. Porque ele fala assim: amigo, peraí,
O que eu combinei com você, eu estou cumprindo. Agora, o que eu faço com o meu dinheiro é da minha inteira responsabilidade. Se eu quiser pagar todo mundo ali, de forma que aquela pessoa ali receba mais do que você, o meu combinado com você não sai caro. Se eu entender que eu posso pegar o dinheiro e pagar 2, 3, 5 denários para aquele que chegou 20 minutos mais tarde, ou 20 minutos para acabar o turno, eu faço da forma como eu quero. Porque o dinheiro é meu. Aí ele fala o seguinte, para acabar de matar mais ainda: os últimos, comigo, serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. É como se ele quisesse dizer o seguinte: olha, eu faço com a minha administração da maneira que eu quero. Se eu quiser prestigiar quem chegou por último, eu faço isso. E se eu quiser não prestigiar e só cumprir minha promessa com quem chegou por último, primeiro, eu faço assim também. O que eu aprendo com você lendo esse texto? Esse texto é um texto muito... E na verdade é uma representação de como nosso Deus trabalha com a gente. E por muitas vezes, por não entender como Deus trabalha, nós acabamos frustrando trabalhando para Deus. Porque presta atenção, a vinha representa aqui serviços, ambientes como a igreja, ambientes como a sua vida, ambientes como sua casa. A vinha representa aquilo que é frutificação. O dono da seara, das terras, representa a figura de Deus. E os trabalhadores aqui representam cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Quem está me entendendo? Perfeito. O que eu queria tirar de riqueza desse texto? Eu quero fazer algumas aplicações em nossas vidas, olhando pelo olhar desse texto e tirando algumas verdades que servem para nós. Até porque ler o texto e não aplicar o texto não tem sentido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria aplicar para nós aprendermos com esse texto, fala assim comigo: Deus, me ajuda, vamos lá. Deus não trabalha com meritocracia, e sim com graça. Deus não trabalha com meritocracia. Vou traduzir para você. Meritocracia é aquilo que você conquista, é mérito seu. Deus não trabalha de acordo com os nossos méritos. Deus trabalha através da sua infinita bondade e graça. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não trabalha de acordo com o meu merecimento. Até porque se Deus fosse me medir, de você nos medir, pela forma de como nós merecemos ou não merecemos, a gente não teria direito algum de fazer absolutamente nada. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com você é que Deus não trabalha com meritocracia. Deus não olha para a gente e fala: nossa, hoje a Thaís acertou 90% das coisas, então ela merece hoje uma bonificação. Nossa, a Jéssica acertou 75% e hoje eu acho que ela não passa, não posso abençoá-la, não posso protegê-la porque hoje ela não passou no meu clive. Deus não trabalha através da sua meritocracia, dos nossos acertos e nem dos nossos erros. Eu tenho que olhar para essa ótica e falar assim: glória a Deus. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Nós estamos pecando o tempo todo. E quando nós ousamos em dizer que nós não pecamos, acabamos de pecar porque nós fazemos aquele que diz que a gente peca com mentira. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com você é que Deus não trabalha com meritocracia. Ele não trabalha porque eu cheguei mais cedo e peguei no arado. Ele não trabalha porque eu contribuí ou porque eu fiz há mais tempo. Aquele que chega hoje e está com o coração apto para servir na obra do Senhor, para o Senhor tem o mesmo valor daquele que tem muito tempo. E aí foi uma coisa que o filho pródigo não pôde compreender: o que ficou. Porque o que ficou, ele tinha tudo e estava reclamando porque o pai pegou alguém que tinha saído, distanciado, quebrado a cara, voltado para trás. E aí ele fica então revoltado porque ele chega, está acontecendo uma festa. E a reclamação dele é: poxa, pai, eu fico com o senhor que o senhor, ao invés de me honrar, aquele que vai e acaba com o dinheiro do senhor, volta para cá, o senhor dá uma festa. A parábola fala: meu filho, peraí, sabe essas ovelhas, esse gado, essa terra aqui, é tudo seu. Você está queixando, reclamando porque eu dei uma porcentagem pequena para o seu irmão, que estava morto e agora reviveu? Então, a primeira coisa que eu aprendo com você: Deus não trabalha com meritocracia. Não é pelos nossos méritos, irmãos. É pela graça infinita do Senhor. Não é porque a gente é bom,
não é porque nós acertamos. Deus não te protege, não te guarda porque você é crente. Deus não te protege e te guarda porque você é honesto o tempo todo. Não, Ele te guarda e te abraça, te protege porque Ele é misericordioso, infinitamente bondoso e gracioso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque se Deus fosse nos levar na condição de acertou e errou, daria tudo errado para a gente. Se Deus fosse, não, peraí, vamos arrancar o nome dele do livro da vida aqui hoje, porque ele errou muito. Meu Deus do céu. Haja anjo com a borracha santa para pagar, porque toda hora nós estamos errando. Segunda coisa que eu aprendo com você, nesse texto, da seara, dos trabalhadores e do Senhor da vinha. Fala assim comigo, Deus, mais forte, Deus não me deve nada. Quero que você repita de novo, Deus não me deve nada. Isso é positivo e ao mesmo tempo preocupante. Eu vou te contar por que é positivo primeiro, e depois eu te conto por que um pouco. Se Deus faz uma promessa para os seus filhos, Ele cumpre a promessa. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dita alguma coisa, voltará atrás? Então, se Deus diz para você algo que Ele vai fazer, você pode ficar tranquilo, descansa nele. Deus cumpre as suas promessas. Então, é algo que traz conforto no nosso coração, se nós recebemos de Deus uma direção certa. Perfeito? Se Deus fala comigo assim, Ravani, ou Lucas, eu vou fazer tal coisa por você, pode ficar em paz que vai acontecer. Agora, olha a segunda parte que é um pouco preocupante. Se Deus também resolver no sentido de quero tratar você, Ele vai fazer. Deu para entender a parte preocupante? Se Deus resolver falar assim, eu vou te levar à humilhação, eu vou restaurar o barro, vou quebrar o vaso, colocar no pé do oleiro lá e vou reconstruir novamente. O que Deus faz? Deus faz. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você, Deus não deve nada aos homens. Se Deus fez uma promessa para você, você pode ficar em paz. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez uma promessa para você, você pode ficar em paz. Se Deus fez uma promessa que vai salvar alguém que está perdido, pode ficar em paz. A ovelha perdida volta para casa de novo. Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Mas se porventura Deus também fez uma promessa no seguinte, eu preciso retribuir de uma forma de correção, irmão, você pode orar, você pode espernear, você pode clamar da forma que você quiser. Ele vai tratar como ele bem. Até porque não existe nada que trava Deus. Até porque não tem assim uma ação que segura as ações de Deus. Até porque não tem um outro ser que domina o poder de Deus. Então, Deus não deve nada aos homens. Se Deus fez a promessa, descanse. Se Deus fez uma promessa para a sua vida, não sei em qual área, pode descansar. E olha aqui para mim. Você não tem que preocupar se está turvo. Você não tem que preocupar se está neblinado. Porque olha aqui para mim. Por mais que dias neblinados aconteça, o sol permanece onde sempre está. Por mais que a chuva está caindo aqui embaixo, o sol está lá em cima brilhando. Quando Deus promete algo para nós, não importa as circunstâncias, Ele vai cumprir a promessa feita. Você pode dar glória a Deus por isso? Segundo detalhe que a gente erra muito, que a gente quer entender. Nós queremos receber de Deus a promessa e queremos ter a confiabilidade como Deus trabalha. Não. Deus ele não se preocupa em te mostrar como Ele faz. Ele só faz no tempo certo, na maneira certa e do jeito certo. Até porque o tempo de Deus é diferente. Nosso é Cronos, né? E o de Deus é Kairos, chamado de tempo perfeito. Quem está sendo abençoado? Terceiro ponto que eu aprendo com você nesse texto, que é muito importante você aplicar na sua vida, pela premissa desse texto é, não ouse querer controlar Deus. Não ouse querer controlar como Deus administra a sua vinha.
Fala comigo assim: não ouse tentar controlar como o dono da vinha. Vai dar errado. Não ouse querer controlar como o dono da vinha faz. O dono da vinha faz como ele bem entender. Se o dono da vinha chegar e falar assim: eu quero cortar alguns cachos, mas eu acho que essa árvore está muito frutífera, ou eu acho que não cabe como dono da vinha, mas eu acho que o senhor deveria então poupar essas mudas. Não. O dono faz conforme lhe apraz. O dono faz e trata da maneira como bem entende. Então, um terceiro ponto que eu aprendo com você: não queira controlar Deus, não queira fazer com que Deus administre da maneira que você entenda tem que ser. O campo é dele, o salário é dele, as terras são dele, e ele conduz da maneira como. Você pode dar glória a Deus por isso. Se você aceitou trabalhar na obra do Senhor, se você aceitou ser um discípulo de Cristo, as condições são dele, a visão é dele, a direção é dele. E deixa eu te falar com você uma coisa: é por isso que eu não sigo premissas de homens. A verdadeira premissa que eu devo seguir, você deve seguir, é a palavra exclusiva de Deus, não uma cartilha de. Qual que é o livro que tem que reger a minha vida? A palavra de Deus. Qual que é o livro que eu tenho que seguir as minhas direções? A palavra de Deus. Mas o homem ajusta de uma maneira bonita. Não. O livro que direciona, ou deve direcionar as nossas vidas, é somente as solas escrituras, somente a palavra de Deus. Eu aprendo com você que o campo é dele, a seara é dele. É tanto que lá em Atos está uma reclamação acontecendo. Uns estão falando que é de Apolo, outros estão. Aí ele fala assim: não, peraí, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento sou eu. As terras são minhas. Eu faço da maneira como eu bem entendo. Olha aqui, meus queridos, deixa eu falar com você uma coisa. Todas as vezes que você estiver trabalhando na obra de Deus, entenda uma coisa: Ele te recompensará. Ele não deixará em vão. Isso é positivo. Mas se a forma como eu faço a obra de Deus também é de forma relaxada, tem um texto que fala: maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada ou relaxadamente. Quarto ponto que eu aprendo com você. Quem está sendo abençoado? Repete assim comigo: a recompensa. Mais forte. 1, 2, 3. A recompensa para quem chegou cedo. A recompensa para quem chegou. Quem chegou cedo recebe a sua recompensa. Mas quem chegou mais tarde é agraciado pela graça. Ele não merece mesmo. Pela ótica humana, pela premissa humana, ele deveria trabalhar desde a parte da manhã até o findar do dia. A recompensa para quem chegou mais cedo, mas a graça para quem chegou mais tarde. Olha aqui para mim. Vai chegar pessoas aqui que aos nossos olhos não merecem mesmo, mas tem graça para ela. Tem recompensa para quem esteve, mas há graça para quem chegou depois. Você pode dar glória a Deus? Deus não vai medir você pela perspectiva que eu meço, que os outros medem. A recompensa para quem acertou a vida toda, mas há graça para quem errou a vida toda e quer recomeçar. A recompensa para quem fez tudo certinho, casou maravilhoso, tem os filhos tudo bonitinho, cabelo penteado. A recompensa para essas pessoas. Mas há graça para quem chegou depois e quer reconstruir. A graça, do mesmo jeito. O X da questão é que se a gente parar para ficar observando, o dono da seara vai falar: peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. De quem é essas terras aqui? De quem é a plantação aqui? Peraí, o meu compromisso era o quê? Te pagar um denário? Eu te paguei um denário, amigo? Então, se eu te paguei um denário, o que eu faço com a terra é da maneira que eu bem entender. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus aí? A recompensa para quem chegou mais cedo. Meu compromisso é te pagar um denário? Está feito. Mas também há graça para quem chegou mais tarde. Quando eu olho para essas coisas, percebo a grandiosidade da palavra de Deus. Porque ela nos frustra. Pela ótica humana, irmão, certo mesmo é ser salvo, é quem é certinho. É quem sempre acertou na vida.
A graça não é de graça, mas a graça é escandalosa. Você pega uma pessoa que aprontou a vida toda, pitou maconha, bagunçou, e ela vai e tem uma vida assertiva no final. É a graça. Merece? Não, nem eu sei que acertou certinho, merece. Mas a graça não se explica. A graça se vive. A graça não se entende. A graça se vive. A graça se abraça com ela. Quarta coisa que eu aprendo com e esse aqui para mim é um dos mais importantes que eu já vi muito gente errar. Eu acho que vai continuar errando mesmo explicando. Não sirva esperando reconhecimento. Não espere reconhecimento. Você vai se frustrar. Não viva a sua vida cristã esperando ser reconhecido pelos homens. Por mim, por quem está aqui. Você vai se frustrar. Talvez você está esperando que eu fale, nossa, que trabalho bem feito, e minha cabeça está em outro lugar, eu não estou nem entendendo. Você vai se frustrar. E olha aqui para mim. O que mata, que acaba com a gente, é a expectativa. É o esperar que as coisas vão caminhar no prisma que nós idealizamos na nossa mente. Não, hoje no dog eu vou abrir, vai vir um tanto de gente. Aí fica só você lá, esperando o pessoal. Ele mata a gente. Hoje eu vou levantar cedo, vou para a rifa, vou trabalhar durante 30 dias lá e vou vender. As mulheres somem tudo. A expectativa que mata a gente. Olha aqui para mim. Não sirva esperando reconhecimento. Você vai se frustrar. Na casa de Deus, não sobrevive quem é reconhecido. Sobrevive quem entende essas coisas. Todo mundo que espera reconhecimento acaba se frustrando. Você vai fazer um trabalho ótimo servindo aqui. Mas olha aqui para mim. Quem te paga a recompensa não sou eu. Quem te paga a recompensa é Cristo Jesus. Ele não deixa nada em débito com ninguém. É um denário combinado? Pois pode ficar tranquilo. Ele vai te pagar. De que forma? Na saúde, no livramento, na salvação. Quem está me entendendo, queridos? Ele já te pagou já, irmão. Na verdade, ele não está devendo na gente. Somos nós que estamos em débito com ele. Então não sirva esperando reconhecimento. Os trabalhadores da vinha olharam e pensaram: a gente esforçou muito mais tempo, cedo, então com certeza quando ele for pagar a gente aqui o valor vai ser diferente. É onde você quebra a cara. Olha aqui para mim. Guarda no seu coração. Deus faz como Ele quer, irmãos. Ele faz como Ele quer. Ele faz da maneira que Ele entender. Ele abate quem Ele quiser abater. Ele levanta quem quiser levantar. Ele diminui, humilha, Ele exalta. Ele é Deus, Ele faz da maneira que Ele bem entender. E não tem clamor, não tem choro, não tem lágrima que faça com que Deus mude a direção quando Ele traça uma linha para seguir. Sirva esperando reconhecimento. Igreja é um ambiente onde as pessoas se frustram por causa disso. Ah, não me cumprimentou. Ah, não me fez isso, aquilo. Ah, mas eu esperava que fizesse isso para mim. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que se frustraram na igreja por causa disso? Eu esperava que o irmão tratasse. O irmão está mal, talvez, emocionalmente falando. Está ruim. O irmão não está conseguindo nem lidar com ele. Mas ele não me cumprimentou. Olha aqui para mim. O grande problema dos trabalhadores aqui não foi a questão da recompensa, mas sim da comparação. Irmãos, a comparação é algo que mata a gente. Se eu ficar comparando com a grama, e olha aqui para mim, muitas vezes você está olhando a grama do outro verdinha. Deixa eu te frustrar para você poder. É sintética. Você está olhando sua grama aqui verdinha aqui, embaçada, mas é uma grama viva. E está olhando a do outro que está verdinha, maravilhosa. Aqui é a grama sintética. Não é aquilo tudo que você está pensando, não. E às vezes no seu coração você está se matando, querendo viver a realidade do outro. Não sirva esperando, cara. Reconhecimento. Vai se frustrar. Lucas, faça esse trabalho aqui, ó. Mas não espere que as pessoas reconheçam. Quem está me entendendo? Ó, quem trabalha aí em algum departamento da igreja, não espere reconhecimento.
Alguém em algum momento vai te contrariar. Alguém em algum momento vai falar alguma coisa que você não gosta. Mas lembra uma coisa: seu compromisso não é com as pessoas que estão trabalhando juntamente com você. Seu compromisso é com o dono da obra. E o dono da obra te recompensará da maneira que ele comprometeu. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Se ele comprometeu em te pagar um denário, que equivale, um denário, equivale a 60 a 100 reais na realidade de hoje. Depende da região. Denário é uma moeda de prata romana, equivalente a 60 reais a 100 reais. Então 60, 70, 80, esse valor dependeria da região. Se o dono da obra fez um compromisso de pagar 60 reais, irmão, ele combinou com você, fica tranquilo. Agora não fique chateado se você veio outro que chegou depois recebendo 70%, 80%, 90%, porque isso é que vai matar você. Olha aqui para mim. Se tirarmos o foco das pessoas e da comparação, não existe frustração. Você sabia que a gente perde o apreço pelas coisas? Não é porque a coisa fica velha, é porque nós paramos de olhar para o que a gente conquistou para olhar o que o outro está tendo. Uma frase de filósofo que ele diz que a gente vive na ânsia de ter e no tédio de possuir. Eu fico louco para ter, até que eu tenho. Depois que eu tenho, vira um tédio. Aí eu fico louco outra vez para ter aquilo. Nossa, eu tenho que conquistar aquilo. Conquistei, vira um tédio. Olha aqui para você ver. Lembra de algo que você ficou doido para ter? Qualquer coisa. Carro, casa, bens, móveis, qualquer coisa. Você fica noite sem dormir, pensando até conquistar aquilo. Quando você conquista, passa alguns dias, se torna comum para você. Sim ou não? Ânsia de ter, tédio de possuir. Eu só ficava louco em ter, mas não era em ter, é pela comparação. Quinto ponto que eu aprendo com você. A comparação é a raiz da insatisfação. Não é sobre o salário recebido, é sobre a comparação. Olha aqui para mim. Sabe por que a maioria dos filhos, dos irmãos, são brigados? Olha aqui, a maioria dos irmãos são brigados porque compara o tempo todo. Mãe fez isso para mim, mas não fez para ele. Mãe fez para... Aí arruma problema. Comparação. Deixa eu te falar com você uma coisa aqui. O que você tem é suficiente para você viver. Você pode dar glória a Deus? Um sábio chamado Salomão diz que correr atrás dessas loucuras é correr atrás do vento. No final você não consegue absolutamente nada. É correr atrás do vento. Sétimo ponto que eu aprendo com você. Fala assim comigo. Deus, mais forte, Deus não nos trata todos de forma igual, mas trata com devida justiça. Deus não trata todo mundo de forma igual. Que heresia, que herético, não é. Diz para mim, biblicamente falando, que você tem a mesma relação de Deus com Moisés. Tem? Você chegou a ver Deus face a face? Diz para mim que existe algum crente hoje que tem a mesma relação de Deus com Abraão. Tem? Alguém aqui ouviu a voz de Deus, foi chamado para sair da tenda? Da parentela? Não. Deus trata todos de forma igual. Mas Deus não trata todos de forma igual, mas trata todos de forma com a justiça certa. Se eu quero construir com Deus um relacionamento diferente, eu preciso construir da minha parte também. Se eu quero ter com Deus um relacionamento diferente, essa oferta precisa também sair do meu coração. Eu tenho que gerar em Deus também isso. E aí está um erro muito grande. Sabe qual que é o sentimento que a gente tem às vezes? É um sentimento assim. Deus precisa fazer a mesma proporção que fez para o outro. E Deus não trabalha assim. Foi por causa disso que Asaf sofreu. Porque ele ficou comparando com os outros que tinham riqueza e ele não. Até que ele chega à conclusão de falar, peraí. Eu sou mais agraciado.
Porque eu tenho a presença de Deus. Eu tenho o Deus de Israel do meu lado. Eu estou olhando para as riquezas que o povo que não serve a Deus conquista e estou deixando a coisa mais importante de lado, a presença do meu Deus no meu coração. Olha aqui para mim. Deus não trata todos de forma igual, mas trata todos com a devida justiça. Se o seu coração é um coração reto diante do Senhor, irmão, você pode descansar. Deus vai te tratar com devida justiça, positivamente. Deus não trata a gente de forma igual. O oitavo ponto que eu aprendo com você, quem está sendo abençoado, olha aqui para mim. Não entender a graça de Deus leva a ressentimento contra o próprio Deus. Quando nós não entendemos como Deus é gracioso, sabe o que a gente faz? Nós nos revoltamos. Ficamos questionando o porquê Deus está fazendo assim, ou o porquê isso está acontecendo assim. Quando nós não compreendemos a graça de Deus, que é elevada de algo que acontece sem que eu domine ela, porque olha aqui para mim, Deus não segue uma linha humana de lógica. Deus não segue uma direção que eu vou fazer conforme o ser humano entende que tem que ser feito. É por isso que muitas vezes eu olho para alguém que deveria ser punido de uma forma, Deus não pune, Deus abençoa. E aí o que mata a gente não é Deus abençoar, é Deus não punir da maneira como eu achava que Deus tinha que punir. Quem está entendendo? Está entendendo, Bruna? Eu olho para Deus e falo, Senhor, essa pessoa merece castigo. Deus abençoa. E aí quando eu olho para essa situação, não é porque Deus abençoou a pessoa, é porque eu queria que no meu coração, na minha visão, Deus castigasse. E Deus não faz assim. Olha aqui para mim. Quando a gente não entende a graça de Deus, o ressentimento, ele brota no nosso coração. E ao invés de ficarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito, sabe o que acontece? Nós nos revoltamos contra Deus. Olha aqui para mim. Eu tenho feito uma análise muito tempo já, através de livros, através de comportamentos. Toda pessoa, quase toda pessoa, que se revolta contra Deus, se constitui como um ateu, ela tem alguma falta no coração dela. Vou te falar com você. Falta de uma presença de um pai, falta de um abraço de uma mãe, falta alguma coisa no coração dela. Que ela nutre no coração dela e ela tenta jogar, porque sempre tem que ter um culpado, a gente nunca assume culpa. Não é assim? A gente sempre tenta colocar no nosso coração algo que nos levou àquela situação. Mas a gente nunca consegue ser sincero com a gente e falar, não, quem errou foi eu. A maioria das pessoas que abandonam Deus, distanciam de Deus e se tornam alguém ateu, é porque teve alguma falta na vida. Falta de um pai presente, falta de uma mãe presente, falta de uma sensação de paz, alguma coisa. E aí, o sentimento é ficar contra Deus. Outro ponto que eu aprendo com você, baseado nesse texto. Fala assim comigo, alguns servem há anos. Me ajuda, alguns servem há anos. Outros chegam no fim da vida. Mas todos fazem parte da vinha. Alguns servem há anos. E é devido ao valor de quem serve há muito tempo. Alguns chegam depois. Mas todos estão trabalhando na vinha. O que chegou há 10 anos atrás, para Deus, o trabalho do que chegou ontem tem o mesmo valor. E não importa se eu, no meu coração, tem ressentimento e acho que aquilo que chegou ontem não é digno. O dono da obra não sou eu. O dono da obra não é você. O dono da obra paga da maneira que ele quer, mas as regras são dele também. Outro ponto que eu aprendo com você muito importante sobre esse texto: trabalhar para Deus sem entender que Ele é o patrão gera cansaço espiritual e frustração. Olha aqui para mim. Você pode pensar, eu posso pensar que nós estamos controlando todas as coisas. Você pode pensar que nós somos as pessoas mais preocupadas com a igreja. Você pode pensar. Em algum momento você pensa, eu penso, nós pensamos que nós somos as pessoas mais preocupadas com a obra de Deus. Deixa eu te falar com você uma coisa para te frustrar. Não. Sabe quem é a pessoa que mais se preocupa com a igreja? Quem é?
o dono da igreja. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele trata a igreja como noiva dele. Ele preocupa muito mais do que eu e você. Ele sabe como tem que ser feito. Ele remove as peças, tem que remover. Ele põe peças, tem que remover. Ele ajusta da maneira que ele quer, porque ele é dono da vinha. Quando eu entendo isso, automaticamente não gera cansaço espiritual e frustração no meu coração. Vou te falar com você uma coisa. Um tempo atrás eu estava pensando e perguntando a Deus, por que alguns lugares acontecem algumas coisas mais bizarras do mundo, é tido como igreja, e o Senhor não intervém? Eu ficava querendo entender isso. Por que alguns lugares acabam escandalizando o teu nome, ridicularizando o evangelho, e o Senhor, que é dono da obra, permite isso acontecer? E eu cheguei à conclusão, lendo, não vou falar que Deus me falou isso não, mas eu cheguei à conclusão que o ruim, a situação ruim, a ação ruim serve para que o bom exista. Deu para entender? Precisa de situações ruins para que quando as boas aconteçam a gente entenda. Quem está me entendendo? Quem já esteve numa situação ruim, difícil, e quando ficou em paz, reconhece como é que está em paz? Levanta a mão para me ver. Pronto. A sensação de saber isso é porque antes experimentou algo ruim. Olha aqui para mim. É preciso passar por situações ruins, irmãos, até para conhecer e valorizar a coisa boa. É preciso andar no chão de terra para valorizar o asfalto. É preciso andar a pé para quando você tiver o seu próprio veículo, você entender que aquilo é importante. Quem está me entendendo? Mais um ponto importante. Isso aqui para mim é muito. Eu queria que você repetisse comigo bem alto. Fala assim comigo. A graça ofende corações egoístas. A graça de Deus vai sempre ofender o coração que é egoísta. A graça sempre vai ofender o coração que é egoísta, egocêntrico. A ação da graça faz com que o coração que é egoísta, exclusivista, seja adoecido. Eu falo isso com você porque é algo que é muito. Você olha para alguém, você não dá nada para aquela pessoa. Daqui a pouco está Deus fazendo um trabalho maravilhoso na vida daquela pessoa que você não. E aí você olha para alguém e fala, esse aqui sim, esse aqui sim. Passa tempo, não vinga. Eu já lido com igreja tem bastante tempo já. Minha vida toda estive nesse ambiente. Já vi pessoas chegar na igreja que na minha inocência eu pensava, cara, que maravilhoso. Agora sim, chegou uma família bacana na igreja. Olha que bênção. Agora sim. Agora vai firmar, agora as coisas vão deslanchar, agora chegou um líder de jovem bacana. Ele não ia. Às vezes chegava um que você não dava nada por ele. É o que permanece, que fica e serve. Quem está me entendendo? A graça, ela ofende os corações egoístas. Se você for parar para ficar analisando como Deus trabalha, irmãos, o tempo todo você vai ficar sentindo ofendido. Se ficarmos o tempo todo comparando como Deus faz, como Deus trabalha, como Deus age, nós ficaremos o tempo todo sentindo ofendido como Deus age. Mais um ponto importante. Fala assim comigo, não trabalhe pela recompensa. Trabalhe pelo compromisso. Você não tem que gostar. Mas você firmou um compromisso com Deus. Ele é fiel para ir até o final. E você é fiel? Você é fiel? Ou você vai parar de ser crente agora, né? Porque as coisas são difíceis. Não trabalhe pela recompensa. A recompensa vai acontecer. A recompensa é consequência da permanência. Trabalhe pelo compromisso firmado com Deus. Trabalhe porque você fez um compromisso com Deus e entende que Ele é fiel. Mas também é preciso ser fiel com Deus para que a fidelidade dele nos alcance. Olha aqui para mim. A sua fé
ela precisa estar além de mim. A sua fé precisa estar além do seu casamento. A sua fé precisa estar além dos irmãos. Você tem um compromisso com Deus. E nada pode romper o compromisso feito com Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Ah, mas está tudo dando errado. É problema. Meu compromisso é com Deus. A mão de Deus. Ah, mas as coisas parecem que não dão certo para mim, mesmo eu levando as coisas de Deus a sério. Problema. Eu não trabalho pela recompensa que Deus faz. E aqui entra um detalhe muito importante. Sabe que muita gente não consegue permanecer? Porque quando Deus dá uma recompensa momentânea, ele abraça a recompensa e casca fora. Deixa eu te falar com você uma coisa. O que é mais importante? A bênção ou abençoar? A bênção te dá prazer momentâneo. O abençoador pode te prosperar muito mais do que você pediu. Mas como é que eu tenho que fazer? Eu não posso trabalhar pela recompensa. Você já viu um funcionário, geralmente é funcionário público, que o cara trabalha só pela função da recompensa? Tanto que é ruim. Agora você já foi atendido por alguém que trabalha com amor? É diferente ou não é? O compromisso da pessoa é totalmente diferente. Pois é. Não trabalhe pela recompensa. Trabalhe pelo compromisso. E por último, a graça expõe corações orgulhosos que se ofendem. E ela também exalta os humildes. A graça tem o poder de expor corações. Os orgulhosos acabam revelando o coração ofendido. Os humildes são elevados. Quem está me entendendo? A graça vai expor nosso coração um tempo. A graça de Deus tem o poder de expor o que está no nosso interior. A graça de Deus tem o poder de revelar a nossa verdadeira identidade. Entra no detalhe. Os orgulhosos são ofendidos. E os humildes são elevados nesse exato momento. Quem está me entendendo? Deixa eu falar com você uma coisa final aqui. Não preocupa muito, não. Não preocupe com aquilo que não é seu. Não preocupe com as terras que não são suas. Não preocupe com a vinha que não é sua. Não preocupe com a recompensa do Senhor da seara. Só preocupe em fazer o seu trabalho. Você pode dar glória a Deus? Sua preocupação, minha preocupação é fazer um bom trabalho. Como ele vai pagar, como ele vai fazer, como ele vai orquestrar, não é preocupação nossa. Como ele vai ajustar, não é preocupação nossa. Como ele vai lapidar, não é preocupação minha e sua. A minha preocupação é: estou trabalhando na obra, eu não posso parar. A minha preocupação e a sua preocupação não é os métodos que o dono da obra faz. Convida um na parte da manhã, convida outro meio-dia, faz uma forma. Não. Se você aceitou o convite, irmão, a preocupação deve ser executar um bom serviço. Você pode dar glória a Deus? Traduzindo aqui. Não preocupe. Aprenda a usar os salmos. Descansa na sombra do Onipotente. Você pode dar glória a Deus por isso? Ah, mas parece. E nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Você já viu uma pessoa que, inclusive, não sei se você sabe, dá um exemplo de nem tudo que parece é. Você sabia que o personagem que imita o verdadeiro sentimento de falsidade é o palhaço? Sabia disso? O personagem que imita o verdadeiro sentimento de falsidade é o personagem do palhaço? Por quê? Ele está destruído por dentro. Mas para o mundo ele mostra o quê? Um sorriso. Nem tudo que parece é.
E por muitas vezes eu olho e penso, é assim. Não, eu só preciso fazer uma coisa. Eu só preciso confiar que o dono da obra está no controle de todas as coisas. Sua vida está um pouco bagunçada? Confie no Senhor. Está tudo dando errado? Confie no Senhor. É difícil, não é? Eu sei que é difícil. Eu sei muito bem que é difícil. Confiar no Senhor quando tudo está dando certo é facinho. Mas quando Deus resolve sacudir a poeira e levantar o pó, aí é complicado. Aí é aquilo que a gente sempre fala sobre fé. Firme fundamento das coisas que se esperam, mas de fato que você não está enxergando. Isso aí mata. Olha aqui para mim. Confia no dono da obra. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Encher essa igreja de glória a Deus. Confia. Mas não está saindo do jeito que eu acho. Confia. Mas eu confia. Confia. Porque se você ficar o tempo todo intrometendo, ele vai te perguntar: amigo, vem cá. Qual foi o combinado que eu fiz com você mesmo? Há um denário? Toma. A obra é minha. A administração é minha. A casa é minha. A terra é minha. E eu pago os meus trabalhadores da maneira que eu bem entender. Quem está me entendendo? Por isso que eu quero que você, a partir de hoje, aplique esse texto no seu coração e entenda. Você, eu, nós, não somos a pessoa que mais se preocupa com a obra de Deus. Põe no seu coração. Você não é, Lucas. Mas eu amo a igreja. Tá, você não ama como Deus ama. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo de verdade? Mas como é que vai fazer? Não sei como é que vai fazer. Não sei como é que vai orquestrar. Mas uma coisa eu sei. Deus não perde o controle de nada. Ele é o dono da terra. E vou te falar com você uma coisa mais. A escritura está na mão dele. E ponto final. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? O que eu quero que você medite essa palavra? Eu quero que você aprenda a confiar no Senhor. Segunda coisa, para de olhar a recompensa do outro. O compromisso que Deus fez com você, Ele cumpre. Apesar do compromisso que Ele fez com você. E se o outro chegar amanhã e fizer coisas que você não faz, tiver dons que você não tem, fica tranquilo. O compromisso de Deus é cumprir o trato com você. Agora, como Deus faz com o outro, como Deus ajusta com o outro, isso não é preocupação sua não. E se você ficar o tempo todo preocupado, Ele vai te perguntar: amigo, vem cá, fiz com você um trato, não fiz? Qual que é o valor? 60 denários? 1 denário? 10 denários? Toma aqui seu pagamento. Você pode ficar tranquilo, porque as terras aqui são minhas. E como as terras são minhas, a administração quem faz sou eu. Então eu faço da maneira que eu bem. Irmãos, essa palavra, se você entender a profundidade dela, ela te liberta. Você vai entender que muitas coisas que acontecem no ambiente de igreja, a gente pensa em algum momento que Deus perdeu o controle. Eu vou novamente falar, Deus não perdeu o controle. Hoje mesmo eu conversava com meu pai sobre isso. Falei: pai, parece que as coisas perderam o controle. Mas sabe a sensação que eu tenho no meu coração de paz? É aquele texto que diz, a paz que excede todo entendimento. É quando agora você entende alguns textos. Você só consegue entender alguns textos quando as coisas estão turvas. Eu sempre pensei, o que é paz que excede todo entendimento? A paz que excede o racional. Mas você só consegue viver isso quando o racional não funciona. Quem está me entendendo? E aí você olha para a situação que parece estar tudo turvo, você sente uma paz que excede todo entendimento. Olha aqui, que Deus coloque uma paz que excede todo entendimento na situação. Está tudo turvo na sua vida aí, dando errado, cartão voltando, dívida, problema. Que Deus coloque uma paz no seu coração que exceda toda a sua lógica, seu raciocínio, para você entender que Ele é o dono da terra e Ele faz como Ele apraz. Guarda isso no seu coração, irmão. Seja maduro para entender isso. É doído. Você, eu, nós não somos as pessoas mais preocupadas com a igreja. Não somos. Não somos. Põe isso no seu coração. Você, eu, nós não somos a pessoa que mais importa com a igreja. Não é. Eu não sou. Nós não somos. A pessoa que mais importa com a igreja é aquele que olha para a igreja como noiva. Jesus Cristo, o Cordeiro. Ele é a pessoa que mais se preocupa e preza por igreja. E quando você entende isso, você já fala o seguinte:
paga como o Senhor quer pagar, poda como o Senhor quer podar, abate como o Senhor quer abater, humilha como o Senhor quer humilhar, exalta como o Senhor quer exaltar, porque a obra é sua e está nas suas mãos todo o poder. Quer quebrar? O que eu posso fazer? Quer exaltar? O que eu posso fazer? Quer humilhar? O que eu posso fazer? Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor e a Ele a glória. O dono da obra faz o que quiser, irmãos. O dono da obra faz da maneira como ele bem entender. É algo que eu sei que é difícil da gente entender, mas eu entendi através desse texto. Quantas vezes nós clamaremos, e aí entra uma resposta muito interessante, nós clamaremos ao Senhor: Deus, me responde em oração, tem clamado tanto por isso, por uma resposta, e Deus faz o seguinte: responde. Você ora, você busca, você, como diz o irmão, jejum, você faz de tudo. Tudo. E parece que os céus não te respondem. Mas eu estou te dando a resposta hoje que os céus querem dizer para você. Pode ficar tranquilo. Descansa em mim, diz o Senhor. Na asa do onipotente, descansa. Você está preocupado, afobado com o quê? Você está preocupado, afobado com o quê? Quem aqui pode acrescentar um côvado no dia de amanhã? Hã? Quem aqui pode acrescentar uma situação boa ou ruim no dia? Você está preocupado com o quê? Ah, pastor, mas as coisas estão dando ruim na minha vida. Você está preocupado com o quê? Deixa eu te perguntar, sua vida está na direção de Deus? Você colocou a sua vida nas direção de Deus? Ou você está dirigindo o carro da vida? Porque se você estiver dirigindo o carro da vida, aí sim, tem que preocupar. Mas se as suas tomadas de decisões são baseadas na direção de Deus, fique em paz, irmão. Descanse seu coração. Deus nunca perdeu nem a batalha, irmão. Você pode dar uma glória a Deus aí? Fique em paz. Ah, mas Senhor, está tudo dando errado. Quem sabe esse errado é para amanhã, quando der certo, você possa lembrar como o povo de Israel o Senhor falou. A vitória que eu dei, não deixei eles passarem por ela, porque para que eles pudessem reconhecer que foi eu que fiz essa obra. Quem sabe Deus está nos colocando numa condição, assim como fez com Gideão. Gideão, tem quantos aí? 22 mil? Tem 22 mil com você? Faz o seguinte, tira, tá muito, reduz mais. Pega esse pessoal, leva lá para beber uma água. E aqueles que tiverem igualzinho um lobo bebendo água, um cachorro, você põe num canto. Os que tiver tomando uma aguinha no copinho, na canequinha, Stanley, separa para outro canto. Libera esse povo. Gideão achava que era 32 mil, perdeu 12 mil. Gideão falou: não, agora está doido. Vamos enfrentar uma centena, milhares de pessoas, vamos perder. Lá na frente o texto fala. O Senhor então separou ali, através de Gideão, 300 homens. 300 homens, irmão, para uma centena de milhares de pessoas. Mas aí o texto diz o seguinte: para que Israel não se ensoberbecesse, não dissesse que a vitória veio por meio deles. Eu, o Senhor, fiz isso. Olha aqui para mim. Fica tranquilo. Amém? Descansa no Senhor. Ó, descansa o sono do justo. Descansa o sono do justo. Ah, mas parece, tem um tanto de coisa que parece mesmo. Tem um tanto de coisa que parece. Tanto de coisa que parece. Mas de repente Deus faz a forma. Você está esperando de uma maneira diferente, Ele vai nos surpreender. Vamos orar? Você que está no propósito de oração, vem aqui na frente. Vamos orar juntos aqui.